a sutilização da Terra e o contexto da humanidade. Nesse momento de transição planetária em que um ciclo muito grande, que contém vários outros ciclos dentro, está se finalizando. Isso não acontece em caráter pontual, isso acontece a médio e longo prazo, isso vai acontecendo aos poucos, ao mesmo tempo que um novo ciclo está se iniciando. Então isso é visível, isso é sensível para alguns, mas para outros nem tanto, né? Isso está um pouco nublado ainda para alguns seres, apesar de todos os sinais que nós temos aí nas várias áreas e setores da vida humana. Mas vamos aqui colocar alguns contextos, alguns dados, algumas informações para nós percebermos bem, para de repente facilitar, melhorar a nossa visão sobre o que está acontecendo, né? Sobre o contexto da humanidade, do reino humano nesse planeta. Porque nós não sabemos muito bem o que é um planeta dentro de um sistema solar, o que é uma estrela, nós não sabemos muito bem o que é isso. Né? E agora, homens sábios do passado, eles falavam que nós deveríamos estar na vida como quem estivesse diante de um teatro, que a vida não era tão verdadeira assim como nós imaginamos. Essa vida aqui fora, ela não é tão real, não é tão verdadeira como nós imaginamos, né? Especialmente quando nós começamos a desenvolver uma visão interna mais profunda, começamos a desenvolver técnicas e disciplinas para compreender as coisas aqui fora sob a ótica de uma visão mais interna. Então esse mundo realmente passa a ser ilusório, né? E isso que nós chamamos de ilusão, que simplesmente sob o ponto de vista da palavra, da etimologia, quer dizer falta de luz, falta de clareza sobre as coisas, né? E a ilusão ela tem vários estratos. E ela é percebida especialmente pela mente, né? A ilusão na mente é chamada de ilusão, mas existem outras, vamos dizer assim, enganos em níveis diferentes, né? Então existe a ilusão no plano físico, que é chamado de Maia. Os mestres da teosofia falam sobre isso, né? Alguns canais ligados à Confederação Intergaláctica também falam sobre isso. A ilusão na matéria é chamada de Maia. A ilusão emocional, no plano emocional, quando a gente, dentro da experiência humana, a gente fica muito ligado às respostas emocionais, se identifica muito com isso, a gente gera um campo chamado de miragem, né? Aquela miragem do deserto, né? Que você pensa que aquilo é real, mas não é. Então, no plano emocional, tecnicamente, do ponto de vista da ciência espiritual, dos ensinamentos, isso é chamado de miragem. No plano mental, de ilusão. E cada engano desse, cada dificuldade que a gente encontra num determinado nível, a resposta e a saída e a solução daquele nível se encontra no nível acima. Não é? Então, se nós temos um problema nas emoções, nós não vamos resolver puramente nas emoções, a gente vai resolver no plano mental, porque é a mente que se identifica com o movimento aqui fora, né? Com os processos, com a dinâmica da vida aqui fora, e gera o sofrimento emocional. Então, para você harmonizar esse sentimento equivocado, esse sofrimento emocional, você vai trabalhar a mente, né? Do mesmo jeito, a mente ela pode se iludir também e ficar presa ali no determinado, gerar conflitos, gerar desequilíbrios mentais. E aí onde você vai achar a solução? Na sua intuição, que é o nível mais elevado da mente concreta, né? Do que a mente concreta. A mente mais concreta pode receber intuições que são fora do sistema linear lógico, que acha soluções de forma rápida, né? E a intuição, ela pode, quando mesmo com a intuição, a mente e a intuição começam a gerar crises, você pode, então, assumindo cada vez mais disciplina, fazendo entregas ao plano superior, divino, o plano do encantamento da vida, né? Você pode, então, começar a viver a experiência da iluminação espiritual, começar a perceber a luz do seu campo áurico, a energia saindo de você, rodeando você. Você começa a lidar com os processos multidimensionais de forma consciente. Pois bem, toda essa entrada é para nós entendermos um pouco do que está acontecendo com a humanidade e percebermos se realmente faz sentido algumas mensagens, algumas instruções que nós estamos recebendo de canais da Confederação Intergaláctica. E
de mestres ascensionados, de seres da instrução da teosofia e de outros canais também, sobre o que está acontecendo. Outras religiões também, caminhos filosóficos, que têm falado sobre esse momento, que é um momento muito significativo, né? Então, o que está acontecendo nesse momento? Nós estamos aqui em 2022, nós estamos em novembro de 2022 e temos uma população mundial aproximadamente de quase 8 bilhões, 7 bilhões e 900 milhões de seres humanos materializados. Vou falar essa palavra materializados para ficar mais claro, já que o pessoal, existe uma instrução que fala de encarnados, né? É comum as pessoas falarem de encarnados. E essa palavra encarnado, para mim pessoalmente, eu não gosto muito dela, sabe? Parece carne, parece coisa de animal mesmo, né? Então, nós como consciências que transitamos por vários reinos, nós às vezes, por necessidade de aprendizado cósmico, universal, a gente se materializa dentro da experiência humana, né? O reino humano também não é muito compreendido por nós. Nós não entendemos muito bem o que é ser humano, não é? Esse veículo humano que nós usamos aqui na Terra. A validade disso, até onde vai, quais são os nossos limites, os nossos potenciais. Nós não nos conhecemos. São raros os que investem em autoconhecimento. Pois bem, desses quase 8 bilhões, como é que isso se manifestou assim tão rapidamente, né? Vamos primeiro colocar isso, porque as instruções falam o seguinte, olha, quando estiver perto de finalizar esse ciclo, esse grande ciclo, né, que traz outros grandes ciclos e ciclos dentro de ciclos que finalizam, segundo os maias, né, que eram estudiosos dos espaços-tempo ligados à Confederação Intergaláctica, quando eles vieram aqui e vieram descer, aportaram na Terra e fizeram um estudo da relação da Terra com Vênus, com o Sol, com a Lua, com a Alcione, foram vários estudos que os maias fizeram fazendo essa relação de espaço-tempo cósmico, estudiosos do espaço-tempo cósmico, que eles determinaram dentro do calendário gregoriano linear, né, fazendo um estudo comparativo, eles determinaram ali que por volta de dezembro de 2012 nós estaríamos finalizando esse grande ciclo, né, e o outro ciclo estaria iniciando. Isso do ponto de vista linear, para a gente compreender melhor. Quando você assume um outro espaço-tempo, isso se dissolve. Não é? Quando você começa a abrir portais de forma consciente, né? Quando você começa a entrar nesse mundo, né? Que hoje o Reiki nos convida para isso. O Reiki é uma técnica de abertura de portais que nós viajamos no tempo e hoje está sendo usado até aqui no Brasil pelo Sistema Único de Saúde. Né? Que interessante, não? Nós estamos, sem perceber, nós estamos incluindo elementos da quinta dimensão, do processo multidimensional, quando a gente vê, está ali do nosso lado, né? Dentro do Sistema Único de Saúde. Reiki, estudem, pesquisem e vejam a profundidade. Hoje existem vários sistemas de Reiki, né, que usufruem de mantras, de portais e de símbolos, nos fazendo entrar nesse mundo, né, nesse mundo iluminado. Então, olha só, os seres falavam o seguinte, olha, quando estiver terminando esse ciclo, muitos seres da humanidade, muitos seres humanos vão se materializar dentro da experiência do planeta Terra, porque eles necessitam, eles são carentes de experiências materiais, das experiências mais densas, né? São seres que necessitam dessas experiências porque também estão muito identificados com essas experiências. Apesar do planeta já estar nos chamando para o plano intuitivo, a maioria desses seres que vão aportar no planeta, se materializar no fim do ciclo, são seres que têm sede de matéria. Eles precisam ainda compreender o processo material do jogo aqui nesse planeta. Né? Aqui nesse planeta, mas existem vários planetas no universo que também são correspondentes à experiência aqui da Terra. São correlatos, né? Então, o que foi que aconteceu? Em 1800, estou vendo aqui um gráfico do crescimento populacional na Terra, em 1800 nós tínhamos 1 bilhão de habitantes, 1 bilhão de seres materializados na Terra. Em 1800, né? Em 1920, aliás, é isso, 1 bilhão. Em 1925, aproximadamente, 1925, olha só, levamos aproximadamente 125 anos para dobrar a população. Chegamos a 2 bilhões de seres materializados. 1925, há menos de 100 anos atrás. Levamos 125 anos para dobrar a população.
Olha só o que foi que aconteceu então nesses últimos 100 anos, hein? Saímos de 2 bilhões para quase 8 bilhões. Então nós quadruplicamos a população. 3 bilhões em 1960 nós já tínhamos 3 bilhões. Em 1990 nós já tínhamos 5 bilhões de seres. 1990, 5 bilhões de seres. E em 2000, perto ali de 2000, nós tínhamos 6 bilhões de seres. Então foi um crescimento populacional muito rápido, né? Alguns países já estão estabilizando a sua população, né? O Brasil já está chegando no nível da Europa, por exemplo, né? Cada casal tendo no máximo 2 filhos. Então, assim, o mundo já tá em processo de estabilização. Parece que nós estamos crescendo. Essas previsões de que vamos chegar a 10 bilhões, então talvez não vá se confirmar, porque nós estamos passando por um processo de estabilização, aparentemente. Vamos acompanhar isso. Mas as informações, as instruções que vêm do plano multidimensional é que a grande maioria desses seres vem para cumprir as suas últimas experiências na matéria, porque eles necessitam. Não é? E a maioria tem tanta identificação que eles estão presos. É a matéria pela matéria, mas sem processo reflexivo do que a matéria significa sob o ponto de vista cósmico. Não é? Então é a matéria pela matéria, e aí vem os problemas emocionais, vem os problemas mentais. Então a maioria desses seres, desses quase 8 bilhões de seres, estão presos na identificação do jogo aqui. Ainda não conseguiram desenvolver um processo interno, consciente, né? Despertar mais essa energia feminina para equilibrar a energia masculina, trabalhar esses 2 hemisférios cerebrais com disciplinas, né? E aí é importante a oração, é importante a meditação, as disciplinas mesmo para você. É importante você ter um autocontrole maior sobre você, sobre o que fala, sobre o que pensa, sobre as observações, com quem eu estou, aonde eu estou, não é? Tudo isso. Porque sem isso esse núcleo seu aí vai ficar só fazendo número na Terra, cumprindo certos aprendizados que têm validade. Nós não estamos aqui para desmerecer os aprendizados materiais, né? Todos nós precisamos. Estou aqui falando com vocês, com o corpo físico material, né? E o que a gente precisa fazer são sínteses a nível mental, síntese, né? Para deixar esse corpo à disposição de uma luz maior, que é a luz da nossa alma, e alguns já têm luzes monádicas, né? E tem até avatares encarnados na Terra, são materializados, né? Materializados na Terra. Então, eu também sou educador físico de escola pública. E eu passei por uma situação agora recentemente que diz muito do que nós estamos passando. Às vezes é falta de reflexão, né? Porque como educador físico, eu sou o principal agente de saúde dentro de uma escola pública. Né? Principal agente de saúde fixo ali dentro da escola pública. Porque sempre que tem alguma epidemia, algum problema de saúde na população, normalmente o Ministério da Saúde, junto com as secretarias de saúde, usufruem do sistema educacional também para fazer campanhas preventivas e tudo mais. E eu, como educador físico, eu faço o meu trabalho preventivo junto às crianças, os adolescentes, educando através da higiene, da alimentação saudável, da atividade física, né? E tudo mais. Então, recentemente, fazendo uma campanha com relação ao sobrepeso do planeta, porque o sobrepeso tem a ver o quê? Com excesso de matéria dentro do corpo humano, né? Excesso de matéria. Matéria normalmente é tecido adiposo, que é um isolante de energia, né? Quando você acumula tecido adiposo dentro do corpo, só para nós termos ideia, o tecido adiposo é menos de 5% de água. A água é o principal transmissor de energia, né? O tecido ósseo tem mais de 30% de água, o tecido ósseo, né? Só para você ter uma ideia. E o tecido adiposo é o pior tecido de transmissão de energia. Ele é um grande isolante. E as pessoas estão acumulando tecido adiposo no corpo. Só para nós termos uma ideia como isso está tão sério, né? Que no Brasil, hoje, os dados oficiais contam com mais de 95 milhões de pessoas com sobrepeso no Brasil. Enquanto que a Covid passou aí 2 anos, nós ainda não chegamos a 35 milhões de pessoas, números oficiais, né? Apesar de que a gente sabe que tem bem mais pessoas que foram infectadas com o vírus, o coronavírus.
Mas o número oficial não chega a 35 milhões. E sobrepeso já passa está em torno de 96 milhões em 2020. Né? Hoje já deve ter mais pessoas com sobrepeso. Só que o Covid, você toma aí 3, 4 vacinas, você se imuniza, dificilmente você vai ser internado, você pode até pegar o vírus, mas você não vai ter grandes problemas, né? E o sobrepeso até aumenta o problema do coronavírus, né? Quem tem sobrepeso tem mais chance de ser internado em estado grave. Então, associado ao sobrepeso vem diabetes, pressão alta, problemas de infarto do coração, câncer, uma série de outras doenças que o sobrepeso traz. Mas o sobrepeso, na realidade, é uma manifestação desse processo de ilusão, desse processo de miragem, desse processo de maia. Quando nós estamos muito identificados com o jogo aqui fora, né? Quando a gente não fez um trabalho interno apropriado para tentar dissolver, para tentar deixar o corpo mais sutil. O planeta está se sutilizando, não é hora de se materializar mais do que se deve. Né? Então, é preciso tomar cuidado. Esses seres que precisam cuidar da sua saúde, essa saúde não tá muito bem. Isso é um problema social. A Organização Mundial de Saúde, estou falando aqui não só como espiritualista, mas também como educador físico, sabe? A Organização Mundial de Saúde considera isso uma pandemia. E os Ministérios de Saúde, a Secretaria de Saúde trabalham nesse sentido, né? E quando eu fui fazer isso dentro de uma escola agora pública, vieram um monte de alunos reclamar. O que é que você tem a ver com a minha vida? Nós estamos devendo alguma coisa para vocês? Então, assim, é bem notório que o ser humano, é da natureza humana, querer se defender, né? Querer defender o seu posicionamento, né? A sua vida. É bem notório. Mas, sob o ponto de vista da instrução espiritual, uma das leis espirituais, tem um guru aí chamado Deepak Chopra, um dos conhecidos, ele fala da lei da indefensibilidade. Né? O Trigueirinho também fala, não se defenda não, se defenda não. Como dizia Jesus, vira outra face, se defenda não. Observe o que é que a vida está trazendo para você. Né? Faça as reflexões, não se defenda não. Veja, gerou algum desconforto, veja o que é que está acontecendo. Faça reflexões, veja se você realmente precisa se posicionar ou não, né? Veja se é necessário esse posicionamento, essa defensibilidade. Bom, então, o nosso propósito aqui nesse vídeo é isso, é colocar um contexto, deixar num contexto, trazer essas informações desses seres, que a população está muito materializada, isso se vê na economia também, nós estamos produzindo coisas em excesso, a indústria precisa se ressignificar, entendeu? Por que produzir coisas se nós nem sabemos se precisa ser consumido? Entende? As coisas estão acumulando aí. Quando a gente olha, vai lá para dentro do mar, está tudo acumulado no mar, jogado lá no mar, entende? E os nossos lixões estão superlotados, entende? Excesso de produção de carro. Para que gerar carro novo se os carros estão se acumulando no meio da rua? Entende? Então, eu acho que nós precisamos rever a demanda, né? A necessidade da matéria em nossas vidas, entende? É hora mais de soltar do que de acumular. Deixemos de ser acumuladores, né? Deixemos de ser acumuladores. Pessoas acumulando muito e pessoas carentes ao nosso lado. A vida está oferecendo uma oportunidade maravilhosa para nós darmos um passo à frente, sabe? Como humanidade. Então esse vídeo é para trazer alguns insights para nós questionarmos isso. Porque estamos diante de um quadro delicado, e aqueles que têm algum compromisso com o futuro do planeta, perceber, né, o que é que está acontecendo. Bases sólidas desse ciclo anterior que foram estabelecidas, que estão aí, estão ruindo, vão ruir, vão continuar ruindo e algumas vão ter que cair mesmo. Outras vão se adaptar de um certo modo, né, com certa inteligência, e outras não, outras vão ter que ruir mesmo. Então é um momento muito especial para todos nós, mas nós precisamos saber escolher as informações corretas, sabe? Pesquisar, investigar e levar para dentro. O tempo é de iluminação coletiva para aqueles que vão continuar aqui no planeta. Né? Os que não vão continuar aqui no planeta seguem dentro dos universos. Né? Esse é um vídeo flash de luz para a Confederação Intergaláctica.